Ganhei essa canequinha do meu irmão de aniversário, acho que uns 3 anos atrás. Tem a Ana aqui e tem a Elsa aqui, só que a Elsa tá descascando aqui, ó, gente. Tô triste. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que eu acredito que seja pertinente para uns bons 95% do pessoal que costuma me assistir. Eu vou falar da questão da transfobia dentro de casa, que é um assunto bem chato, mas infelizmente é a realidade de muita gente. A gente sabe que a gente não vive num mundo perfeito ainda. Como eu quero que esse mundo perfeito chegue logo, eu acho que eu vou tentar fazer a minha parte aqui, passando a minha experiência e quem sabe podendo ajudar vocês aí que estão assistindo de alguma forma. Quero pedir pra você que gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de assunto, se sente bem de alguma forma quando eu trago esse tipo de assunto, por favor, deixe meu like pra mim, que isso ajuda muito na nossa divulgação, para que o nosso canal cresça, né, e para que cada vez mais gente consiga ter acesso a esse material, eu consiga, né, levar o dia a dia de uma maneira mais leve. E se você é novo ou nova no canal, muito prazer, meu nome é Priscila, se inscreve aí que a gente tem conteúdo novo toda semana. Então, para deixar esse vídeo um pouquinho mais dinâmico para vocês poderem entender melhor, eu vou passar um pouco da minha experiência pessoal primeiro e depois tentar dar alguns conselhos, algumas dicas, baseada não somente na minha experiência pessoal, como também na minha perspectiva, né, com relação ao mundo, etc. É mesmo, é? Quem me acompanha há mais tempo já tem uma noção um pouquinho maior de como é a minha realidade. Eu trago esse assunto aqui à tona em vários vídeos. Não sei se eu já cheguei a aprofundar esse assunto nesse quesito de transfobia dentro de casa em algum vídeo, eu acredito que não. Como eu já falei pra vocês, eu comecei a minha transição de gênero ali dos 16 para os 17 anos, eu tava no ensino médio. Mas por mais que eu tenha começado ali naquela época, eu sempre fui uma criança afeminada. Então essa questão de intolerância e consequentemente violência por conta disso, eu sinto na pele desde sempre. Pelo fato de eu sempre ter sido uma criança muito feminina, menino muito afeminado, eu sempre fui tratada de maneira muito hostil, assim, porque há alguns anos atrás não era normal as pessoas não terem preconceito, as pessoas acharem errado, o normal era corrigir, era dizer que não podia, então isso me acompanhou muito na minha infância, na minha adolescência. Eu não vou dizer que eu era maltratada, assim, eu vou dizer e não vou dizer, gente, porque eu sei que existem realidades piores que a minha, mas algumas coisas que eu vivenciei me marcaram bastante. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão mais velho sempre foi, por mais que ele seja gay, ele sempre foi um tipinho mais masculino, mais sério e tal, então nunca teve problema com relação a isso, até porque ele só foi se assumir bem depois de adulto. Então, eu sendo a criança mais nova, afeminada, é óbvio que essa tensão, essas broncas quem levava era eu. E era chato porque associavam essa questão da minha feminilidade com todo tipo de coisa ruim possível. Por exemplo, meu irmão sempre foi muito inteligente, sempre tirou muita nota boa e eu sempre fui muito resistente a exatas, matemáticas, essas coisas e tal. Então eu era criança afeminada, criança que não ia bem na escola e o que eu acho mais, o que me frustra mais hoje em dia é que quando eu penso o quão boazinha eu era quando eu era criança, e como eu era tratada como a pior criança possível, porque eu tinha coleguinhas na escola, etc, que eu via que eram, sabe, crianças mimadas, crianças que faziam muita coisa errada. E eu não era aquela criança, mas eu era castigada como se eu fosse aquele tipo de criança. Eu apanhava muito, eu ouvia muito sermão. Isso me marcou de uma maneira muito chata, muito ruim. Eu cresci sendo a rebelde da família, sendo que eu não tava, sabe, sei lá, fumando, bebendo, eu não tava fazendo nada disso. E eu era meio que tratada como uma criança delinquente, sabe? Eu não culpo totalmente a minha mãe por conta disso. Ela criou a mim e meu irmão sozinha lá no interior. Nosso pai não morava com a gente. E eu sei que muito do que ela me repreendia, do que ela me, sabe, corrigia e tal, por eu ser feminina demais, vinha externo. As pessoas cobravam para que ela me corrigisse. Tipo, olha, ele não pode ser tão feminino assim, isso tá errado, você tem que corrigir, você é mãe. Eu sei que parte disso veio de fora,
Infelizmente, né, as sequelas ficam pra sempre. Eu tenho muitas lembranças da infância, assim, que são muito dolorosas pra mim, porque eu sempre me senti uma criança deixada de lado. Eu sempre me senti, assim, a criança que não vai dar certo, sabe? Que o meu irmão sempre foi estrela em casa, né, por ser muito inteligente, por ser o menininho certinho e tal, não sei o quê. E eu sempre fui a criança, ai, não tem as notas boas, ai, afeminada, ai. Até sei que esse não é o cerne do vídeo, mas quando eu comecei a falar sobre isso, começou a vir muita coisa à minha memória. Eu senti vontade de falar um pouco. Muito do que eu sou hoje é um reflexo direto do que eu passei quando era criança. Eu não digo que eu tive a pior infância do mundo, mas eu digo que eu fui muito injustiçada. E quando eu paro pra pensar, ninguém parou pra me pedir desculpa, sabe? Hoje em dia eu sou muito bem tratada pela minha mãe, pela família da minha mãe, parcialmente pela família do meu pai. Eu conquistei um respeito, sabe? Mas assim, eu sei o que eu passei, sabe? Não era nada legal. Mas a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, a gente tem que aprender a superar, a gente tem que aprender a perdoar e tentar se tornar uma pessoa melhor. Como consequência de eu ser sempre uma criança afeminada, eu sofri muito essa repressão na escola, em casa, apanhava, ouvia sermão, etc. Quando eu comecei minha transição foi num momento muito delicado, porque eu tinha acabado de sofrer uma ameaça de cyberbullying, partida de um ex-aluno do meu colégio. Eu estava no 3º ano do ensino médio e eu também tinha um canal antigamente. Como eu não tinha começado a transição ainda, eu tinha uma aparência muito andrógena, eu sempre fui muito comunicativa, então isso começou a incomodar. Eu estudava em escola pública, não querendo generalizar nem nada, mas a violência, o bullying é muito pesado. Era muito pesado na minha época, acredito que ainda seja, mas eu acho que há 10 anos atrás, aproximadamente, era muito pior. E aconteceu isso, eu sofri essa ameaça, meus pais tiveram que me tirar da escola por segurança e eu fui morar no Rio de Janeiro. Foi um período muito tenso, eu fiquei em depressão profunda, eu chorava todo dia. Mas esse período me deu abertura para eu conversar com uma tia que é muito próxima minha e falar, externar essa questão minha de gênero. E ela me deu essa abertura, ela fez essa ponte para conversar com a minha mãe. Então quando eu voltei para BH, voltei a morar com os meus pais, já estava tudo acertado de que eu ia começar minha transição e tal. E no começo não foi fácil, por mais que minha mãe fosse a pessoa que sempre me deu o maior apoio, ela não entendia muito bem, então em momentos, por exemplo, em que a gente brigava e tal, ela sempre fazia algum comentário transfóbico, porque na hora da raiva, gente, o que eu totalmente entendo, eu não quero crucificar ela nem nada. Com relação ao meu irmão também foi muito difícil de aceitar, porque o meu irmão tinha um pensamento muito machista. Eu acredito que ele não acreditava que eu era uma mulher trans, ele queria acreditar que eu era um menino gay, só que eu tava sendo afeminado demais. Então ele tinha muito problema com isso, a gente tinha muito conflito. Hoje em dia eu tenho a melhor relação possível com meu irmão, assim, melhor possível mesmo, a gente se dá muito bem, mas na infância e na adolescência a gente brigava muito, muito, muito. Nesse período aí, no começo da transição, ele não gostava nem de sair comigo, porque as pessoas ficavam olhando e ele falava isso pra mim, isso me machucava bastante. Eu não digo isso pra dizer que eu tenho algum ressentimento e tal, é só pra eu ser totalmente honesta com vocês e meio que concluir como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, porque essas várias coisas, essas pequenas coisas moldaram a minha autoestima, sabe? A minha segurança e que eu não tenho hoje em dia. Eu tenho pouquíssima autoestima, eu tenho pouquíssima segurança, eu não gosto de estar em ambientes que eu não conheço outras pessoas, eu fico com muita vergonha, eu fico em pânico, eu fico com medo. E eu sei que indiretamente essas coisas que eu passei em casa, que eu passei com as pessoas que deviam ter construído meu caráter e minha autoestima, contribuíram para que eu chegasse a ter uma autoestima tão fragilizada hoje em dia. Meu pai, assim, hoje em dia a gente tem uma relação muito dinâmica. Eu fico do meu lado, ele fica no lado dele, ele não consegue entender 100% e eu acho que parei de cobrar
que ele entenda 100%, porque eu cheguei num ponto em que eu entendi que cobrar demais só vai me desgastar. Mas se eu vou comparar com a relação que a gente tinha 7, 8 anos atrás, evoluiu bastante. Hoje em dia ele não se incomoda, ele não faz nenhum comentário maldoso, ele não... Sabe, ele não fica no meu pé. E quando eu comecei a transição, até antes de eu começar a transição, porque eu já tinha o cabelo grande, a minha mãe me contava que ele dizia que ia cortar meu cabelo quando eu estivesse dormindo. Era muito complicado, ele brigava muito, gritava muito. E hoje em dia eu acho que eu consegui estabelecer uma relação de respeito, de tolerância, no mínimo, com a maior parte da minha família. O que eu posso dizer que tenha me ajudado durante esse tempo foi, quando eu era adolescente, era me distrair das coisas negativas e fazer alguma coisa que me fizesse bem. Eu adorava dançar, então eu fazia aulas de jazz, eu me sentia muito bem dançando, eu tinha meus amigos que tinham um grupo que dançava. Eu cheguei a dar aulas de jazz também numa ONG e isso ocupava muito meu tempo. Eu desenhava bastante, é um hobby que eu tenho desde muito novinha. É uma das poucas coisas que quando eu era criança eu recebia alguma atenção positiva, eu recebia algum elogio, porque 90% do tempo as pessoas estavam reclamando por eu não ser bom em matemática, por eu não ser tão inteligente quanto meu irmão, ou por eu ser feminina demais, mas uma pequena parcela do tempo as pessoas me viam desenhando e me elogiavam e achavam legal. Então, desenhar sempre foi um hobby que me ajudou muito a passar pelos momentos mais difíceis. É uma dica que eu dou, a pessoa que está numa situação parecida com a minha, tentar se concentrar em alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que te tire daquela realidade negativa e te faça pensar em coisas positivas. Porque infelizmente quando você é menor de idade, quando você não é dono do seu próprio nariz, você tem que realmente se submeter às regras da casa. Por mais que a gente entenda que não é certo um pai e uma mãe ser preconceituoso, você sendo menor de idade, você deve respeito aos seus pais. E eu nunca diria pra você desrespeitar os seus pais. Eu sei que tem gente que tem uma situação muito pior, que acaba saindo de casa, sendo expulso de casa. Eu não posso falar para essas pessoas porque realmente não é minha realidade, eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve ser passar por isso. Por mais que eu tenha muito trauma, por mais que eu sinta muito pesar, muita tristeza quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, eu nunca fui expulsa de casa. Eu sempre tive onde morar, eu sempre tive comida. Meus pais me amaram da maneira deles, continuam me amando da maneira deles. Mas eu acho que a mensagem que eu quis passar com esse vídeo é basicamente de que a gente deve ser resiliente, a gente deve treinar para ser adulto. Então, se a nossa realidade com nossos pais, na nossa casa é difícil, a gente deve entender que a vida não é só aquilo. Da mesma maneira, quando você está passando por muito bullying na escola, você tem que entender que existe toda uma vida para você depois que você sair da escola, aquilo vai passar um dia e a gente vai conseguir sobreviver, a gente vai conseguir se apegar às coisas que a gente gosta, que fazem bem pra gente. E as pessoas à nossa volta vão aprender, sabe? Assim, não falando de karma, não sendo muito radical, mas assim, as pessoas que me tratavam mal ou que fizeram algum mal pra mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu vejo uma mudança de comportamento nessas pessoas. Por mais que sejam pessoas que não sentam pra conversar comigo e peçam desculpa nem nada, eu vejo que as pessoas se arrependem de terem sido cruéis comigo. E eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre seguindo em frente, sempre tentando ser a nossa melhor versão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para as pessoas que estão passando por alguma situação parecida com a minha, para as pessoas que não conseguem enxergar uma maneira positiva de tentar coexistir em casa, né, de tentar ter uma relação saudável com os pais por conta de preconceitos, de intolerância. As coisas vão tender a melhorar, mas a gente tem que ter paciência. Infelizmente a gente tem que ser a pessoa mais madura e ter paciência. E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam útil, por favor deixem um like pra mim, tá? Se vocês quiserem podem mostrar esse vídeo pros pais de vocês, responsáveis. Se vocês se sentem seguros pra isso e acham que de alguma forma isso pode ajudar a estabelecer pelo menos um começo de diálogo para que a coexistência em casa seja mais tranquila, a dinâmica seja mais tranquila, mostrem para os seus pais também. Ou se vocês conhecem alguém que está passando por uma situação parecida. E se você é novo ou nova no canal, muito obrigada por ter ficado até aqui, ter assistido todo o conteúdo. Eu espero que tenha sido legal e que você tenha gostado do canal. Se inscreve que a gente tem conteúdo novo toda semana. E tem muitos vídeos com essa temática no canal, tá bem? Agora eu vou indo nessa, um beijo pra vocês e até a próxima.
Tchau!